Então vamos lá então? Moçada, estou iniciando a gravação aqui então de mais uma mentoria para poder utilizar aqui esse vídeo, tá? Na sala virtual e também com a permissão de vocês como material lá do YouTube. Vamos lá então, padrão como sempre, sejam muito bem-vindos aí, Daniel Monteiro, Fernando Lourenço, Igor Cursino, Luiz Camargo, Pedro Augusto, o Rodrigo Barradas, que é do CN, né? Tiago Bilardi e Vitor Vassão. Tá? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma mentoria, ok? Eu coloquei a mensagem para vocês no grupo hoje lá da SpaceX que a mentoria do sábado passado já está disponível lá na sala virtual e no YouTube também, tá lá no meu canal do YouTube. Então, para quem perdeu essa mentoria do sábado passado e quiser assistir, já está disponível lá. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá então, moçada. Dúvidas? Vamos sempre começar assim, dúvidas. Se não houver dúvidas, aí a gente vai explorar ou exercícios ou a bibliografia, mas aquilo que vocês aí tiverem de maior interesse. Talvez aí, se a gente for explorar a bibliografia, aí o Rodrigão, do CN, não sei se vai te atender, porque a bibliografia do CN eu acho que é diferente da SpaceX, mas o assunto... eu acho que não. Acho que não atende. Então, se a gente for bater a bibliografia aqui, aí eu já não sei se seria interessante para você, tá? Não, Porque, no caso não é. Não, acho que não. porque aí pode te confundir, entendeu? Aí você fica à Então, vontade se você não quiser assistir, tá bom? Mas se a gente for beleza, resolver então. exercício, aí beleza. Aí, Não, enquanto colocação pronominal é muito importante, inclusive cai bastante no CN, então eu vou ficar todas as aulas. tá bom, belezinha então. Vamos lá então, moçada, dúvidas? Professor, Pois venho não. do capítulo de pronomes pessoais e de tratamento da apostila. Pronomes pessoais e de tratamento da apostila. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Certo. Qual a dúvida aí? Professor, a dúvida é... Eu fui de Charlie, porque era mais gritante, mas eu fiquei em dúvida na Delta. Tá. Nesse A aí. Vamos ver então. Ele fala assim, ó. Há erro de colocação em. Beleza. A letra A, sem problema, né? Qual a regra da letra A? Em mais gerúndio. Isso, em mais gerúndio. O Pedrão deu uma titubeada aí, hein, Pedrão? Hã? Professor. Não pode dar mole com regra, não, hein? Tem que ter, tá com ela, né? Massa do sangue aí. Tá aquecendo. Mas vamos lá, ó. Em se falando de política é a única opção, né? Aí é aquela construção em mais gerúndio. E aí, né, eu tenho a construção aí de em mais gerúndio, não tem para onde correr, né? A gente vai ter a ideia da próclise aqui, porque eu tô na construção aí do em mais NDO, né? Mais o gerúndio aqui. Aí só a próclise é cabível. Na B de bola, Deus te acompanhe, ó meu filho. Por que próclise aí? Por causa de quê? Frases exclamativas. Aqui eu posso... exclamativa. Então, eu posso ter duas opções aqui, né? O fato da oração ser exclamativa, mas também de melhor cunho optativa, né? Aquela oração que exprime súplica, pedido, desejo, né? E aí a estrutura é que pede pra gente, né? Toda essa estrutura aqui, ó, é que vai pedir pra gente que o pronome venha em próclise, por causa de ser uma oração optativa, ok? Mário, retire-se. Caso de próclise, né? Caso de próclise? Ênclise por causa do imperativo, né? Isso, ênclise por causa do imperativo. Aí você vai falar, pô, professor, mas tem uma oração exclamativa. Sim, porém, está com verbo no imperativo. E aí, a ênclise é necessária. Lembre-se que eu chamei a atenção que você vai ter aí a presença do vocativo, né? Olha lá, ó. Ó, Mário. Tá? Você vai ter a presença do vocativo. E não só isso, ó. Você tem uma vírgula aqui, ó. Então, é como se você estivesse iniciando o período. E aí, não posso iniciar o período com pronome. Então, aqui só a ênclise é cabível. E aí, sobrou a delta, né? Tem que ser o erro, que é escrever uma carta. A enviando. Aí tá a ideia, né? Escreveu a carta, vírgula. Escreveu uma carta, vírgula. Aqui não pode ter esse A. E aí, então, teria que estar aqui, né? Enviando a para o namorado. Enviando a carta para o namorado. Essa estrutura, moçada, é a estrutura de objeto direto pleonástico. Tá vendo? Ó?
escreveu uma carta, ele enviou uma carta, tá vendo? Ou ela enviou uma carta. Deu pra entender isso aí, moçada? Belezinha? Todo mundo compreendeu? Senhor. Beleza. Mais alguma dúvida? Oi, Professor, tenho na questão 11. Na questão Eu 11 fiquei... desse capítulo Isso. mesmo? Isso. Vamos lá, então. Questão 11. Eu fiquei em dúvida entre A e D. Ficou em dúvida entre A e D? Tá bom. Tipo, aí Pode falar. a D, eu vi ali que é gerúndio. Mas a A, Tá. eu não sei por que a A não pode ser sempre respeitei-vos. Entendi. Vamos lá. Vamos aqui. Marque a frase que permite outra colocação do pronome, segundo a língua padrão. Então, vamos lá. Se ele... É mais ou menos igual aquela questão que a gente resolveu ontem, né? Quando ele falava assim, marque a opção onde é possível duas outras posições, fora aquela que estava ali. E aí, por isso que a alternativa lá não dava para ser mais de uma, porque tinha particípio, né? Então, não podia colocar pronome depois de particípio. Então, nesse caso, ele está falando, ó, essas posições que aí estão, não estão erradas, tá? Mas ele quer saber em qual alternativa eu poderia também trocar a posição, botar outra posição. Beleza? É isso que ele quer saber. Então, ele fala assim, ó, sempre vos respeitei. Então, quando você olha essa questão, você tem aqui uma palavra atrativa. E aí eu pergunto, quantos verbos você tem? Um só. Isso não é uma locução verbal. Então, só há essa possibilidade. Não há outra possibilidade aqui. Então, essa não pode ser resposta. Beleza? Deu para entender, Vitor? O sempre... entendi. O sempre ele é atrativo porque ele é o quê? Ele é um advérbio sem pausa. Ah, sim. Lembra dos advérbios Então, sem pausa que nós mencionamos? São palavras curtas, né? São advérbios de uma palavra só. E eles são sem pausa porque você não usou a vírgula. Agora, se eu colocasse ali, ó, sempre, vírgula, aí só caberia respeitei-vos. Mas no caso aí, não. Ele é uma palavra atrativa e é obrigatória entendi. a colocação da próclise. Beleza? Depois, ó, na B de bola, informou-nos do resultado. Também não tem outra opção, né? Porque não tem palavra atrativa. Só cabe a ênclise aí, né? Incluí-lo-ei no quadro de pesquisadores. Também não tem outra opção. Por quê? Porque aí começa por verbo, né? Não tem palavra atrativa, mas o verbo está no futuro do presente, né? E aí, estando no futuro do presente, não posso colocar pronome em ênclise. Então, por isso que aí só a mesóclise é possível. Tudo bem? E aí sobrou a letra D, né? Que aí você tem a locução verbal, ó. Locução verbal perifrástica, né? Ó. Estou obedecendo. É uma locução formada por gerúndio. Então, como é que a gente poderia reescrever isso aqui? Poderia ser assim, ó. Estou lhe obedecendo, mas eu também poderia escrever estou obedecendo-lhe. Tracinho, lhe. Eu ainda poderia escrever essa frase dessas outras duas maneiras. Beleza? Beleza. Então, além daquela que ele forneceu, ainda tem duas outras possibilidades aqui para essa estrutura que você está vendo aí, que é formada por uma locução perifrástica, né, que é formada por infinitivo ou gerúndio, sem a presença aí da palavra atrativa, né? Então, ela pode assumir essas posições. Fechou? Obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, moçada? Professor, Oi. questão 42 do capítulo 7. Questão 42 desse capítulo aqui mesmo. Sim, senhor. Assinale o único exemplo de colocação de pronome pessoal átono da língua que a língua literária evita. Ou seja, o que é língua literária? É escrita, norma culta. Quando ele fala a língua literária evita, ele vai com certeza trazer exemplos da fala. Então, daquilo que na fala é permitido, na literária não é. Por exemplo, começar frase com pronome, né? Me passa isso, me empreste aquilo. Isso aí seria não literária. Então, é esse contexto. Então, ou seja, em outras palavras, onde tem alternativa que está errada a colocação pronominal. Beleza? Esse é o contexto. Qual ficou a sua dúvida aí? Você ia falar? Senhor, eu assinalei bravo, mas eu não sei, cara. Porque eu entendi que esse evita
Assim, poderia, seria aquele caso que poderia, mas que é melhor não utilizar, entendeu? Não. Quando ele fala assim, ó, assinale o único exemplo de colocação de pronomes pessoal átron que a língua literária evita. Moçada, o que a língua literária evita é a letra A. Nem sei se o gabarito está como letra A, mas é letra A, né? Porque está depois de particípio. Depois de particípio, a língua literária não aceita. Beleza? Que é o que está acontecendo Vou dar uma aqui, olhada né? no gabarito aqui. Hã? Vou dar uma olhada no gabarito aqui. Professor, Tá. mas eu não entendi, cara. Mas vamos lá, ó. A Bravo tá certo? Calma lá, doidão. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Tenho dito. Que tipo de locução é essa? Particípio. Mas das de particípio, que tipo é essa? A perifrática, não tenho certeza. Não, Eu não fiz perifrástica revisão não ainda. tem particípio, né? Perifrástica é infinitivo e gerúndio. Essa é uma locução de particípio, mas é de tempo verbal composto. Por que eu sei Isso que aqui que eu essa tava é vendo de aqui. tempo verbal composto? Particípio irregular? O Não. verbo ter mais particípio. Isso, porque os auxiliares são ter e haver mais particípio. Então, isso aí é tempo. Já estamos estudando para verbo, hein? Semana que vem vai rolar, hein? Semana que vem, sala vazia, hein? Vai levar Semana o que laser da vem, verdade, senhor? o laser da verdade vai rolar semana que vem fácil, vai torrar a Certo. galera aí, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Pela linha literária, né? Ou seja, a norma culta, ela não dá isso aqui, ó. Isso aqui não pode. Agora, eu tenho-lhe dito, o que acontece aqui? Se essa palavra aqui, ó, se essa palavra aqui fosse um não, tá? Se fosse um não, eu não, isso aqui seria proibido, tá? Do jeito que tá aqui seria proibido. Se isso aqui fosse um não, porque aí ele é uma palavra atrativa e acabou. Só que o eu, ele também é uma palavra atrativa, mas optativa. Atrativo. O eu é optativo, né? Lembra? É pronome pessoal do caso reto ou de tratamento explícito, como sujeito. Ah, confundi, senhor. Eu achei que isso aí era regra de provas obrigatória. Não, Por esse isso que eu aqui marquei. é um caso optativo. Então, isso aqui é possível porque eu tenho uma optativa. Senão, não seria possível colocar em ênclise ao primeiro, tá bom? Agora, a letra C, como ele é optativo, cai na mesma situação. Ó. Eu tenho um caso optativo. E aí ele chamou o pronome para antes. Perfeito, tá? Chamou o pronome para antes. Aqui, ó, outra palavra atrativa. Então, na D tem outra palavra atrativa. Ok, chamou o pronome para antes. Já tenho eu dito boas verdades. Ah, ele botou o sujeito no meio. Ok, não tem problema. O sujeito posposto é o primeiro verbo. E eu lhe tenho já dito na mesma situação. Ele jogou aqui, lembra que aqui, na verdade, ele está brincando com as duas palavras que são atrativas. Só que essa palavra que ele escolheu é optativa. E aí ele chamou o pronome para antes também. Então, essa aqui só é possível, a B só é possível, porque esse eu é uma palavra optativa. Se não fosse, a B também estaria errada, tá? Beleza? Perfeito, senhor. Entendi. Obrigado. Tranquilidade? Mais alguma dúvida, moçada? Eu tenho. Qual? Mas se alguém tiver aí, aqui, eu já perguntei já. O Rodrigo do CN, se tiver dúvida também, Rodrigão, pode botar na roda pra gente aí, tá? Beleza, professor. Valeu, Rodrigão. Fala, Pedrão. Questão 8, o senhor consegue dar uma voltada aí? Claro. Nesse mesmo capítulo, né? Isso. 8. Vamos lá. Qual a É, dúvida? Assinale a alternativa em que a próclise é obrigatória e não facultativa como nas demais. na Bravo, senhor. Aquele C ali, eu pensei que fosse o C e C. Mas pelo visto não é, porque ele deu o gabarito como deu. Assinale a alternativa em que a próclise é obrigatória e não facultativa como nas demais. Se me convocaram? Não, cara, a B é obrigatória, pô. Tá dando o gabarito sendo a delta, que é A mais delta, gritante. a delta é optativa. A delta tem uma palavra optativa, que é o pronome demonstrativo substantivo. O gabarito é errado. Estamos aí corrigindo o gabarito. Lembra? Tá bom? Estamos aí Tem corrigindo lugar que o gabarito. Eu vi que tem lugar que considera pronome demonstrativo como obrigatório. Mas é optativo. A apostila considerou obrigatório, então. Mas é optativo, tá? O pronome Ok. demonstrativo substantivo, ele também está na... lembra aquela regra dos pronomes indefinidos substantivos? Sim, É lá também que algumas gramáticas, ou talvez até a sua apostila aí, traga como obrigatório. Porém, quando você entra na optativa, ele se torna optativo. Então, é optativo, ok. tá bom? Agora, se for pronome substantivo indefinido, aí é obrigatório. Mas o pronome demonstrativo substantivo é optativo, tá bom? Ok.
Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar entender os casos aqui, ó. Chegou animado e me ajudou. É por causa do e, porque não é aquela conjunção aditiva que é, né? Não é nem o nem, não só, mas também, como também, e nem o ou, ora, que são as alternativas. Não sendo aquelas gerariam para nós caso obrigatório de próclise. O e gera caso optativo. Ele atrai, mas é optativo, tá bom? A criança, aí é por causa da palavra criança, né? Quando o seu sujeito é um substantivo explícito e também gera para a gente caso optativo. E na delta, o aquilo também gera optativo. Então, foi o Juan, né? Foi o Juan que falou isso aí agora, não foi? Eu mesmo. Então, Juan, o que você observa nessa questão? Que aqui, ó, é inegável. Não tem como achar que isso aqui é optativo. Esse é obrigatório. Concordo. E aí você tá na cabeça, pô, mas eu li na apostila lá que o aquilo também é, mas o C não fala nada, o C sempre foi. Então é aquela ideia do certo e duvidoso. Aquela ideia do certo e do duvidoso? Só que não há dúvida, tá? Tô te falando. Pronome demonstrativo, substantivo será optativo. Ok. Tá bom? Eu lembro, tinha mais um caso que eu tinha visto que era optativo, de preposição mais verbo no infinitivo. Isso é Sim, optativo também? Sim, porém, tá? Porém, não, são preposições específicas, tá? Ok. É infinitivo não flexionado, então tá bem claro lá, é infinitivo não flexionado, porque se for flexionado e antecedido pela preposição por, é caso de próclise. Então, para ser optativo, é infinitivo não flexionado, precedido de qualquer palavra atrativa, ou pelas preposições para, de, em, sem, até, a e a própria preposição por. Mas a diferença é que o infinitivo não será flexionado. Aí é caso optativo. Ok. Tá bom? É isso mesmo que traz aqui. Temos satisfação em ler participar. Ele fala que pode ser em participar, ler. Isso, Ou em perfeito. participar, ou em ler participar. Correto, corretíssimo. É optativo, porque o infinitivo não é flexionado e está precedido pela preposição em. Ok. Beleza? Beleza, valeu. Mais alguma, moçada? Não? Belezinha. Padrãozinho. Oi. Eu ia perguntar uma só pro senhor, mas é só para saber se é igual aquela outra que eu perguntei, a 42. Ah, A 44, mas acho que é só para confirmar mesmo. 44. Numa das Essa- frases abaixo, a colocação do pronome pessoal não obedece às normas vigentes. Assinale-a. E aí? Qual a sua dúvida? Não, senhor, eu marquei a bravo porque eu acho que entra naquilo que o senhor falou, da locução, né? De ter verbal composto. Perfeito. A bravo tá errada, Isso. tá? Porque ali você tem o prevenido. Então, mais uma vez, cai na situação de particípio, né? De tempo verbal composto, e eu não posso colocar pronome depois de particípio. Então, ali tá errado, realmente. Brasil, senhor. Beleza? Agora eu tô sofrendo. Tranquilo? Ô, Evandro, eu tenho uma que Pode falar. é de gabarito, é o capítulo 8, questão 22. A palavra que Isso. foi empregada como pronome relativo em. Tá. Aqui não pode, né? Que esse que você está vendo aqui tá antes do verbo. O verbo não pode ser antecedente de pronome relativo. Esse que é uma conjunção, né? Então, Certo. beleza. Que como conjunção. Vamos lá para as outras alternativas. Na B de bola, você sabe isso. Também esse que não é. É na mesma situação. O B não é. O gabarito está justamente essa. Não, esquece. Tá errado. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é conjunção integrante. Você sabe isso. Então, o que é conjunção? E só lembrando, né? Ao olhar esse que, se eu fosse chamar de pronome relativo, teria que ter antes dele um substantivo, né? Sim. Ou uma palavra com valor substantivo, mas não um verbo, né? Porque aqui não vai gerar pronome relativo, aqui vai gerar uma conjunção para você. Menos ainda que o poquito. Menos que, tá vendo? Aí isso aí gera pra gente grau, né? Grau comparativo de alguma coisa, mas aí seria uma conjunção também, né? Daria na ideia de conjunção, ok? Ok. Até o Como é que dia, é? na Itália, Itália é lugar, né? Poderia ser onde eu vi alguém. Então, esse em que é um pronome relativo. Certo. Aqui tá corretinho. E na última lá, eu não tenho nenhuma dúvida, não posso ter dúvida do nada, né? Não posso ter dúvida do vazio, tenho dúvida de alguma coisa. Observe que esse de que um mesoreto dura, isso aí é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, né? Tá com valor de complemento nominal, porque completa o sentido do nome dúvida.
e esse que é uma conjunção integrante também. Então, a resposta aí é delta. Essa mesmo que eu marquei. Show. É Belezinha? questão 17 também. Professor, Questão- nessa delta aí, Oi. poderia ser onde mesmo estando entre vírgulas na Itália? Sim, qual o problema? Não sei. Quando, Também porque não. toda vez que eu penso em algo entre vírgula, eu penso naquele bagulho, tipo, meio que expletivo, tá ligado? Que, tipo, só pode Não. tirar aqui. Não, de jeito Mas nenhum. Se Eu for penso meio expletivo, automático. se a ideia fosse de ser em caráter expletivo, você poderia arrancar ele dali e não faria diferença alguma para você. E outra, Pode ser normalmente, explicativo. quando ele tem caráter expletivo. Peraí, o que você está falando que é expletivo? Seria o quê ou na Itália você está falando? Não, na Itália. Tipo, Não, eu como posso colocar expletivo, até o cara. Na dia em que expletivo, eu vi não. alguém. Não, expletivo. Você falou expletivo, ou eu ouvi Eu errado? eu falei isso, mas eu acho que eu não soube me expressar bem. É, porque expletivo é real, se pô, você pode tirar e não faz diferença. Ali, se você tirar na Então é Itália, isso, é isso perde que eu tô todo o pensando. contexto. Então não é expletivo, pô. Se você tirar na Hum, Itália dali, perde todo, até Perde o dia sentido. em que eu vi alguém. Muda demais. Não, muda, porém, olha só, aqui a gente pode até pensar o seguinte, por que que ele não usou o onde ali? Eu posso até, mas assim, de qualquer maneira, poderia pensar na ideia da Itália, porque eu posso entender que eu ouvi alguém na Itália ou ouvi alguém naquele dia. Eu tenho dois contextos aqui. Então, por exemplo, eu poderia tirar o na Itália dali, que continuaria dando um certo sentido, só que o valor seria de que eu ouvi alguém naquele dia. Porque aí, quando eu tiro na Itália dali, o antecedente do que passa a ser dia. Só que dia não é lugar, é por isso que ele usou o em que, tá vendo? Então ele quer fazer referência ao dia, mas ele poderia ter feito referência à Itália, aí ele usaria onde? O em que, quando o onde for pronome relativo, o em que sempre faz referência a ele? O em que é o substituto dele natural. O Tá. em que e no qual, na qual. Não estaria errado, então, dizer que seria até onde, até o dia na Itália, onde eu vi alguém. Então, só que quando você usar o onde, tem que ter nítida certeza que você queria falar da Itália, porque o onde só pode ser usado quando indica lugar. Então, quando Ok. você usar o onde ali, você está falando da Itália. então, Ok. tá, de certa forma, ambíguo aquela segunda Não é parte. ambíguo. Por que que não é ambíguo? O que que tem naquela reticência lá? Ah, tá, é que tem um contexto. Então, e se o contexto for falando do dia e não da Itália? Não tem ambiguidade, tem que ser o em que. Aham. Percebe? Mas, tipo assim, somente nessa frase aqui, o em que pode me referir naquele dia e na Itália. Ok, porém, se eu quisesse falar da Itália, seria mais correto usar o onde, Ah, beleza. Entendi. tá? Então, Entendi. quando ele usou o em que, para mim, ele está se referindo ao dia. A única certeza que a gente tem é que é pronome relativo. Isso é fato. Independentemente de usar ali o em que ou onde. Só que eu quero que vocês entendam bem, que se ele usasse o onde, não teria dúvida, eu estaria falando da Itália, porque é o indicativo de lugar. Lembra? Eu só posso usar o pronome relativo onde quando for lugar real. Dia é lugar? Não é. Então não poderia usar o onde para representar o dia. Por isso que ele usou o em que. Ah, eu quero representar a Itália. Então ele usaria o onde, que aí ficaria nítido que eu estou falando só da Itália. Não estaria mencionando o dia. Ah, mas o em que também poderia falar da Itália? Poderia. Ah, então gerou uma ambiguidade? Depende. Como eu falei, em qual contexto? Porque tem uma reticências ali. Tudo bem? Professor, E aí a gente corrobora com a ideia do Juan. Independentemente de qualquer coisa, aquele que é sim um pronome relativo. Beleza. professor, Pois não. a palavra o dia é indicativo de tempo. Isso? Eu Tempo posso é? usar quando? Poderia. Esse claro. Poderia. Até o dia na Itália, quando ouvir alguém. Perfeito. Quando, pronome relativo. Referente à palavra dia. Aí não teria dúvida. Beleza. Tá? Aproveitando esse Próximo. contexto, então, moçada, lembra que a gente fez uma questão na mentoria passada? Inclusive, está gravado lá no YouTube. Se vocês não lembrarem, volta lá, assiste, aproveita, bota um joinha. Se quiser colocar um valeu demais, me dá R$2, tá tudo certo. Brincadeira, moçada. Mas vamos lá. A gente discutiu uma questão que ele falava sobre o emprego do pronome, que tinha aquele mim, depois tinha lá o que até o Hamad chamou a atenção, que era uma conjunção comparativa, né? E também deveria chamar o pronome em próclise. E aí, moçada, eu dando uma pesquisada por aí, sabe como é que eles interpretaram aquela questão? Para não ter anulado? Eles interpretaram o seguinte, e o Hamad, ele comenta, depois eu editando, o Hamad fala baixinho, cara. Pô, vai ver que eles mencionaram emprego de sujeito, de objeto. Era isso. E não de colocação pronominal. É que aquele mim não podia ser sujeito do verbo ir. E o ser, embora a gente está raciocinando com colocação pronominal, ele foi empregado corretamente, porque ele era o objeto daquela frase de terceira pessoa.
Então, ele foi empregado corretamente, que o C pode ser empregado tanto para o singular quanto para o plural, e se não me engano, era referente ao plural, mas era o C, perfeito. Então, a questão não foi anulada por causa disso, mas cara, é besteira, né? Fazer o quê? Quem disse que colocação pronominal não é erro também? É erro, pô, de pronome. Do jeito que ele construiu a questão, daria para anular a questão, tá? Mas, como eu falei, ou eles negaram o recurso ou ninguém entrou, né? Tem isso também. Tá, mas a gente estava na linha de raciocínio certo, tá? Realmente ali a próclise seria obrigatória, tá? Mas a questão foi mais voltada para se o pronome oblíquo ato não foi empregado corretamente, ou seja, é objeto direto, foi o usado ou o lhe, é isso. Tá função de sujeito, ele usou o mim ou o eu, entendeu? Aquela questão estava trabalhando isso, mas ela foi construída de uma maneira que dá margem a anular, tá? Mais alguma dúvida aí? Questão 17, desse mesmo capítulo 8. Vamos lá, então. Assinale a opção em que a palavra sublinhada pertence a uma classe diferente de pronome. Legal essa, hein? Classe diferente de pronome é qualquer classe, né? Artigo, adjetivo, advérbio. E aí, qual foi a sua dúvida? Essa, eu tinha ficado entre a letra B e a D. Aí o gabarito é B. Você ficou entre a B e a D. Isso. Tá, vamos analisar questão por questão, então? Ok. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Qual é a função daquele qualquer? Pronome definido? Pronome indefinido. Mas é um pronome adjetivo indefinido. Tá? Porque adjetivo. Porque ele está alterando o valor da palavra criança, né? Mas de uma maneira indefinida. Então, ele é um pronome indefinido. Então, ele é um pronome. Não pode ser a nossa resposta. Na B, até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Aí eu fiquei com uma dúvida. Então, porque a gente sabe que a palavra mesmo e próprio são pronomes demonstrativos. Só que dependendo da posição que ele aparece, ele se torna adjetivo. Então, vamos ver. Nessa posição aí, normalmente ele é tratado como pronome, tá? Vamos ver a D aí, né? Disse-me que havia emprestado o livro de outra menina. Opa, esse é pronome indefinido também. Dá para ver que esse outra aqui é referente à palavra menina como pronome adjetivo indefinido, né? É mais uma menina, mas é de forma indefinida. Pronome indefinido. Show. Depois, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Nenhuma modifica a palavra vez de uma maneira indefinida. Tem até valor negativo, mas é indefinido. Esse é pronome indefinido também. E acho que eu não disse nada, pronome indefinido também. Nesse caso aqui, a palavra própria, que você fala, até o dia seguinte eu me transformei na esperança, ou na própria esperança. Aqui nesse contexto, quando ele fala assim, ela própria, tá vendo? Ela própria, ela mesma, esses camaradas aí têm valor de reforço, né? Como valor adjetivo. Assim como você fala a própria esperança. Não aqui como valor de pronome demonstrativo, embora a palavra próprio possa se tornar um pronome demonstrativo. Quando você fala assim, a própria história foi contada. É uma coisa que você falasse, né? É aquela história, a tal história. E você tem a história própria, tá vendo? Nesse contexto aqui, que tá, como eu falei para vocês, a palavra mesmo e a palavra própria, quando antecede um nome, geralmente, cara, ele trata como pronome, tá? Mas aqui ele tratou como adjetivo. Não tá errado. Perto das outras, aqui poderia ser um adjetivo também. Professor, Oi. eu não sei se eu fiquei muito maluco, mas quando eu fiz a questão, faz tempo que eu fiz, acho que foi ano passado. Eu marquei aqui na minha apostila que teria valor substantivo, por causa de ter I mais A, artigo teria substantivando ele. Não sei se eu chapei muito. Não, porque é o seguinte, aqui, você até tem esse valor aí que você está falando, tá? Aqui você tem o em mais A. Em mais A. Só que o A tá falando de esperança, ó. Tanto é que eu posso tirar o própria daí, tá vendo? Por isso que corrobora também com o fato de que isso aí é apenas um reforço, não é uma esperança qualquer, é a própria, tá vendo? De valor adjetivo, tá? De valor qualificador. Aqui não como pronome demonstrativo, e sim como reforço, como qualificador. Então, corrobora com a ideia aqui de que isso é um adjetivo, sim, e não um pronome demonstrativo. Show de bola. Tá bom? Se eu fosse colocar um pronome Não, quer ver um exemplo que vai talvez ajude vocês a entender por que a palavra própria pode funcionar como pronome demonstrativo? Quando você fala assim, nossa, aquela ali é a menina que você falou ontem, né? Aí você vira pro cara e fala, a própria. Tá vendo? Ela é a própria. Então, própria agora é demonstrativo, tá vendo? Percebeu? Agora ali,
como ele acompanha o substantivo, dá a ele valor adjetivo. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? E as demais também, né? Lembre, professor, mas a palavra própria pode ser demonstrativa. Ok, mas ela também pode ser adjetivo. As demais ali, não. Se você observar todas as outras alternativas, todas estão com valor indefinido. Ó, qualquer, outra, nenhuma, nada. Então, a gente vai de novo naquela situação, entre o certo e o duvidoso, marque sempre o certo. Pô, essa aqui, embora possa ser demonstrativo, mas está com valor adjetivo nítido ali, né? Não é uma esperança qualquer, é a própria esperança. Tá? Então, tem valor adjetivo, sim. Por não? Eu acho que minha última dúvida na questão 46 do capítulo 7. Eu fiquei bem confuso nas alternativas. Tá bom, vamos lá. Ele fala assim, ó, observando as recomendações quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, pode-se afirmar que está correta a frase. E aí, o que vocês me dizem? Eu fiquei bem confuso nas alternativas. Eu consegui dominar a Charlie, mas as outras eu fiquei bem... para mim. Como é que é? Eu acho que, tipo, a delta é obrigatório para mim. Não tem como ser se compra, porque tá iniciando um outro período ali. Uhum. Eu tô com o Juan. Não, beleza. Sim, eu marquei a delta, mas eu fiquei confuso nas outras alternativas por que estaria errado. Vamos lá, então vamos analisar cada uma delas. Ele quer Isso. a correta. Ok. Na letra A, você tem um pronome relativo. Opa, se esse cara é pronome relativo, esse camarada está no lugar errado, tinha que estar aqui. Na B, no curso de pedagogia, estudaria-se. Opa, a nossa pane aqui é por causa dessa forma verbal, né? Aqui está no futuro do pretérito. E futuro do pretérito não pode colocar pronome depois. Então, no curso de pedagogia, e aí, ó, observe uma coisa. Tá vendo que, professor, mas aí eu tenho um substantivo explícito. Aqui a gente cai igual aquela questão que a gente analisou. Sim, eu tenho um substantivo explícito, porém esse substantivo explícito tá determinado, tá vendo? Então, eu sou meio avesso a dizer que isso é optativo. Porém, poderia ser, mas mesmo sendo optativo, não poderia ocupar a posição de ênclise, tá vendo? Ele não poderia ocupar a posição de ênclise pelo fato de estar no futuro do pretérito. Então, se eu considerar aquele curso como optativo, esse camarada poderia vir para cá, ó, por causa da palavra curso. Mas, como ela está acompanhada de um determinante, eu não consideraria ela como optativa. Então, a melhor opção aqui seria mesóclise, né? No curso de pedagogia, estudar-se-ia, provavelmente, história da educação. Mas, se considerar que essa criança aí pode ser optativa, então, no curso de pedagogia, se estudaria, provavelmente, história da educação. Ficaria nessas duas opções aí. Ou mesóclise, que para mim seria melhor, ou próclise, caso considere o curso ali como um sujeito representado por um substantivo explícito. Mas aí eu repito, né? Nos exemplos que a gente vê como o caso optativo, geralmente o substantivo não está determinado, não tem um determinante junto dele, está só o substantivo. Então, aqui, para mim, a melhor opção seria mesóclise, tá? E na letra C, nunca... Opa, aí temos aí a palavra atrativa, né? Nós temos aqui a palavra nunca. E aí o nunca não tem jeito, né? Esse camarada não pode ficar aqui, ele tem que vir para cá, ó. Beleza? Essa questão tem alternativa aí também ou não? Tem. Tem. Vamos lá. Aqui a letra D é a resposta, porque, como bem dito, né? Tá vendo que tem a vírgula aqui, ó? Então é como se eu estivesse começando o período e aí corretamente em ênclise. Então aqui tá certinho. E na letra E, nós temos aqui caso. Caso é condicional, 6 casais, né? Os 6 casais ficam pelados totalmente. Então ele vai atrair o pronome para cá. Então, caso me procurem, diga que viajei. Top? Entendi isso. Eu acho que a que eu fiquei com mais dúvida tinha sido a Apple aí, mas eu esqueci da conjunção, não prestei atenção nisso. Então, belezinha. Então, aí, tá aí chamando o pronome para perto dele aí, já era. Mais alguma dúvida, moçada? Eu tô safo já. Mais alguém com alguma dúvida? Eu tô aqui com a apostila da ESA nessa questão aqui, ó. Eu não sei se essa questão também tem na da SpaceX, mas vamos pegar essa linha de raciocínio. Essa aqui? Assinale o único exemplo em que há erro indiscutível. Cuidado com esses tipos de pergunta, tá? Porque quando ele fala assim, indiscutível, significa que ninguém é contra. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, ali ó, na D, que é a resposta, ninguém é contra que depois de particípio não pode colocar pronome, percebe? Agora, olha só, o que eu acho legal, quando você vai resolvendo exercício,
que é aí que você vai pegando as dicas, né? E aí, independentemente da sua bibliografia, isso vai te dando uma certa autoridade. Fala, ó, esse camarada aqui eu sei que é pegajoso, mas vamos lá, certo e duvidoso, vou sempre no certo. Qual a ideia, ó? Tá vendo a letra A, ó? Quem lhe teria contado o segredo? Só lembrando que por que é interessante, né? Porque todas as alternativas aqui estão com verbo, locução verbal de tempo verbal composto, tá vendo? Todas elas estão com o camaradinha aí particípio, né? Então, só para a gente poder se situar que aqui a colocação está relacionada a tempos verbais compostos. Na verdade, locução com particípio. Olha a letra A. Na letra A e na letra B, o que eu quero que vocês entendam? A regra é bem clara, tá? A regra é bem clara. Se você está com uma locução verbal, então presta atenção no raciocínio. Ó. Se você está com uma locução verbal, vamos lá, independentemente se ela é perifrástica ou de particípio, tá? Vamos raciocinar aqui, ó. Locução verbal, sem palavra atrativa. Como que o pronome pode se comportar? Em ênclise é o primeiro. Todo mundo tá acompanhando o raciocínio comigo aí? Se sim, bota aquele joinha maroto aí, vamos lá. Então, em ênclise é o primeiro. Quando eu falo em ênclise é o primeiro, significa que ele vem verbo, tracinho, pronome. Beleza? Em ênclise é o primeiro. Solto no meio dos dois. O que significa solto no meio dos dois? Em próclise ao segundo. Beleza? E em ênclise ao segundo, que é o segundo verbo seguido de um tracinho e o pronome oblíquo. Beleza? Isso é locução verbal. Porém, se ela for formada de particípio, qual é a diferença? É que a terceira posição não existe para ela. Qual é a terceira posição? Em ênclise ao particípio. Não posso colocar pronome depois de particípio. Tudo bem? Todo mundo entendeu o raciocínio? Beleza. Só que agora a gente vai raciocinar que tem uma palavra atrativa. Oi, quem falou? Mas não poderia ser ênclise depois do segundo... Quando for Do particípio, segundo não pode. coisa ali. Quando for particípio, não. Tá Então, bom. acompanha o raciocínio. Se não acompanhar, Entendi. fala para eu repetir, senão vai ficar confusão aí. A gente está aqui batendo martelo para colocação diante de locuções. Então, se eu tenho locução verbal, lembre-se, 3 posições são possíveis. Ênclise é o primeiro, próclise é o segundo, ênclise é o segundo. Só não poderá ênclise ao segundo se for formado de particípio. Todo mundo entendeu isso aí? Beleza, top. Agora, se tiver palavra atrativa, próclise aos dois, beleza? Próclise aos dois, então é antes dos dois, beleza? Solto no meio dos dois, ou seja, próclise ao segundo e ênclise ao segundo. O que é que não aconteceu? Próclise é o primeiro. Não, ênclise é Isso. o primeiro. Vamos lá, ó. Estou com a minha locução verbal. Eu não falei qual tipo de locução, estou falando locução verbal. E tem palavra atrativa. Então, ó, próclise aos dois, que é antes de todo mundo. Próclise ao segundo, que é solto no meio dos dois. E ênclise ao segundo. A não ser que seja formado por particípio. Porque aí, se for formado por particípio, pode vir antes dos dois ou em próclise ao segundo, que é solto no meio dos dois. Por isso que a B de bola ali, ó, é discutível. Lembra que eu falei para vocês que aquela posição é sob júdice, não é? Não é a melhor. Mas ali tem uma palavra atrativa. E aí é discutível deixar daquele jeito ali. E a questão fala o quê? Que é indiscutível. Indiscutível é erro para todo mundo. E erro para todo mundo é a D de dado. Não pode colocar pronome depois de particípio. Mas pode deixar o pronome solto no meio dos dois quando tem palavra o quê? Atrativa. O que é que não pode? O que seria indiscutível também? Indiscutível também seria se por acaso na B de bola, se por acaso, tá? Na B de bola tivesse isso aqui, ó. Bom, aí não tem nem como por causa do teria, né? Mas, por exemplo, vamos supor que fosse a frase assim, ó, que que tenha me contado, tá vendo? E esse camarada aqui, ó, que tenha me contado, vamos supor que fosse uma questão interrogativa, como tá ali. Esse que seria um pronome interrogativo, palavra atrativa. O que é proibido? É proibido colocar ênclise ao primeiro, porque tem uma palavra atrativa. Ou eu tiro esse cara daqui, e aí aqui, assim, agora, seria discutível, seria aceito, ou também eu poderia pegar esse camarada e jogar para cá, ó. Que me tenha contado ou que tenha me contado. Acabou, porque eu não posso. Depois aqui, ó, aqui, aí já seria o quê? Aqui já seria proibido.
porque está depois de particípio. Mas Deu para no entender meio não isso aí? tem problema. Deu para entender isso aí? No meio não teria problema porque tem uma palavra Deu, atrativa, tá bom? Belezinha? Tranquilo? E aí a gente Professor, teria aí a letra E, e a letra E, só um minutinho. E a letra E não tem discussão, né? Ó. O segredo ter-lhe-iam contado, tá vendo? Eu teria uma segunda opção, né? Qual seria a segunda opção? Teria segunda opção e não teria, né? Tá vendo? Não. Não tem, só tem essa posição, né? Por que só tem essa posição? Porque aqui, ó, é como se eu estivesse começando a frase. Então não tem por que colocar o pronome antes. Não posso colocar pronome aqui não pode. Só que aqui, ó, ter mais iam é futuro do pretérito, ó. E aí futuro do pretérito aqui também não pode. Então só cabe o quê? Mesóclise. Uhum. Belezinha? Evandro, Oi. na Charlie, é discutível o ler ali no meio, porque é futuro do pretérito e eu não posso colocar depois do particípio e é início de frase. Então ele tem que ficar ali, o ler. Então, mas cuidado, esse indiscutível, olha o que vem antes da palavra indiscutível. Ah, erro. Olha a interpretação da questão, doidão. Sim, senhor. Beleza? Se fosse só a palavra Valeu, indiscutível, sim, é indiscutível que ali só cabe eu entendi o que você falou. Mas o problema é que ele quer que há erro e é indiscutível, Sim, senhor. tá Tá, bom? valeu, Evandro. A B de bola poderia ser um erro? Poderia, mas é discutível. Porque alguns aceitam, já falei isso para vocês. Beleza? Então é legal, né, moçada? O legal é você resolver exercício, moçada. Né? É no Evandro. exercício que você vai tirar todas as suas dúvidas, ou criar mais, mas tirar as dúvidas depois. Pois não. Posso falar o segredo que lhe teriam contado? O segredo que Lhe teriam contado. poderia. Só que aí eu sairia da situação de interrogação, né? Que aqui ele está interrogando, tá vendo? Então, existe um sujeito ali que é o quem. Só que quando você fala o segredo que lhe teriam contado, aí você vai continuar a frase, porque senão não tem sentido nenhum, né? Por exemplo, o segredo que lhe teriam contado prejudicou o andamento da reunião, tá vendo? Aí sim, você tá certo, porque o segredo, qual o segredo? Aí o que tornaria-se pronome relativo. E aí seria obrigatório não, né? Mas, Eu poderia fazer um exemplo? aí no caso ele atrairia, porque teria é futuro do pretérito, não pode depois dele, e contado é particípio também não pode depois dele. Aí ele ficaria em próclise, como está na letra A. Só que ao invés de você fazer uma interrogação, você criou uma assertiva com pronome relativo. Ok. Belezinha, moçada? Tranquilidade? Top. Moçadinha, nós estamos aí já com mais de 1 hora de mentoria. E aí eu pergunto, mais alguma dúvida? Vamos lá. Em qual das alternativas o pronome destacado foi empregado incorretamente? Este é o projeto que será desenvolvido no próximo ano. Certo ou errado isso aí? Para mim tá certo. Tá. Uhum. Visitei a cidade cujo prefeito foi preso por atentado ao pudor. Certo ou errado isso aí? Eu tinha ficado entre essa e a D. Certo, não tá? Então, aí não é o prefeito da cidade? Eu tenho que ler, eu tenho que interpretar dessa forma, prefeito da Isso, cidade. é o prefeito da cidade. Então, entre a palavra cidade e a palavra prefeito, existe uma relação de posse. Ok. Né? E por existir essa relação de posse, só há um relativo que pode ser usado, que é o cujo. Certo. Depois, os alunos visitaram a cidade onde Euclides da Cunha construiu uma ponte. Opa, aqui eu tenho onde, cujo antecedente é a palavra cidade, que é lugar físico. Então, o onde está corretamente empregado. Tem valor de adjunta adverbial de lugar. Se não fosse lugar físico, seria o quê? Em que, ou no Em que? qual, ou na qual. Tá Uhum. bom? E a letra D, tem E também ou só D? D, né? Só D. Seu olhar se fixou no corrimão da escada. Opa, onde degraus não voltaria a pisar jamais. Eita. É. Não, aqui tá errado mesmo. Porém, eu tô tentando encaixar a concordância aqui. Mas vamos lá. Estranho. Aqui teria que ser cujo, né? Cujos. Tá. Aqui tá errado por quê? Aqui tá esse onde não é, porque vai falar, professor, mas ó, é o corrimão, é da escada, isso aí indica lugar. Poderia ser onde? Sim, problema que são degraus da escada, Uhum. né? Degraus da escada. Então a relação entre escada e degraus é uma relação de posse. Então aqui teria que ser cujos. Poderia Cujos. trocar nos quais
Não voltaria a Não, pisar jamais? não. Se há relação de posse, tem que ser Só o o cujo. cujo. Acabou. Não há outro. Então, seu olhar se fixou no corrimão da escada, cujos degraus não voltaria a pisar jamais. Então, eu não voltaria a pisar jamais. Ah, quem pisa, pisa algo, né? Poderia pisar os degraus. Poderia pisar os degraus. Show. Então, não tem necessidade da preposição aqui. Porque se você imaginar que quem pisa, pisa em, aqui seria em cujos degraus, não voltaria a pisar jamais. Só que o verbo pisar é transitivo direto. Quem pisa, pisa algo. Então, pisar os degraus. Então, é cujos degraus. Isso mesmo. Não tem preposição aí. Mas, para ficar correto, teria que ser cujos e não onde. Tudo Teria bem? como inverter, dar uma invertida nessa frase aí? Como assim, Fião? Tipo, colocar esses degraus lá pra frente. Pô, Aí colocar o degrau, me ajuda aí, cara. Me ajuda aí. Me ajuda esse teu raciocínio. degraus dos quais não voltaria a pisar jamais. Mas dos quais o quê? Então, mas não daria, perderia o sentido. Total. Teria que... E você ia fazer o que com a palavra escada? Jogar fora? É. Entendeu, cara? Não tem como, velho. Porque ali existe a relação de posse, velho. Não tem. Por isso que tem que ser ele. Senão você perde o sentido. Professor, Oi. se eu tirar degraus, eu posso... Ah, tá. Se eu tirasse ali, né? Seu olhar se fixou no corrimão da escada, onde não voltaria a pisar jamais. Só que Então- você vai pisar no corrimão. Entendeu? Que tu perde o, né? Ah, entendi. Então, a gente poderia... você não quer usar o cujo. Tá bom, professor, odeio cujo. Odeio, não quero. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Seu olhar se fixou no corrimão da escada, onde não voltaria jamais. Só seria esse. Porque aí faz sentido, né? Eu não voltaria mais no corrimão da escada, Mas onde o meu meu olhar questionamento em se fixou. Hã? O meu questionamento em si é que, tipo, o onde poderia ser empregado ali no fato de escada ser um lugar físico, tipo, escada é considerada um lugar Sim. físico, ele tem problema. Não, percebeu? Quando eu tirei a relação de posse, eu usei o onde normalmente, ó. Seu olhar se fixou no corrimão da escada, onde não voltaria jamais. Uma outra dúvida agora com o onde. Eu vi uma questão, acho que é da AFA, inclusive, que ele relaciona a palavra casa com sonho. Eu não lembro a construção, é tipo, a casa que habita em meus sonhos, aí ele vai lá, tipo, coloca casa, sonhos e coloca o onde. Ainda assim eu posso usar o onde, né? Mesmo que essa casa seja dos sonhos. Não é mesmo que seja, porque casa é um lugar físico. Ah, entendi. Então não Agora, se interfere, fosse, tipo... se o antecedente virasse sonhos, aí não. Entendi. Como você usou a palavra casa, é um lugar físico, mesmo que seja no seu pensamento. Mas você está pensando numa casa física, não tá? Ah, entendi. Entendi muito agora. Tá bom? Fechou. Beleza, moçadinha? Tranquilidade? Bom, agora, infelizmente, eu tenho que realmente encerrar, tá bom? Gostaria de ficar aqui mais tempo com vocês, sabe que para mim é sempre uma alegria discutir questões e... Agora, vamos lá. A grande verdade é que a mentoria do sábado que vem, a gente vai bater a bibliografia, tá? Precisamos bater a bibliografia. Eu sei que, resolver exercício é 10, é top, mas a gente precisa bater a bibliografia visando o concurso de vocês, tá bom? Beleza? Então, moçada, agradeço de coração aí a presença de vocês e, mais uma vez, comprovamos, quando você vem com a questão resolvida, quando você realmente tentou fazer a questão e você se envolve na resolução, cara, esse é o fechamento. É aí que você vai, caramba, ali, ó, ali tem um exemplo de que isso aqui pode, aqui, sob júdice estão nessa outra, ele considerou como errada, e aí você começa a construir a sua linha de raciocínio para que você não perca a questão na hora do concurso, tá bom? Rodrigo Barradas aí do CN, foi proveitoso para você? Foi proveitosa a mentoria hoje para você? Com certeza, professor. A matéria colocação pronominal cai muito no Colégio Naval, então eu acho que é de grande valia assistir suas aulas. Beleza, meu queridão. Tem mais aulas lá no YouTube lá, seja um Sim, convidado eu eterno acabei de lá, ver. tá bom? Uhum, E aí, tá bom. qualquer dúvida, posta lá pra gente também, beleza? Moçada, Obrigado, alguém gostaria de professor. falar alguma coisa? Alguém gostaria mais alguma dúvida em relação a alguma coisa? Se não, muito obrigado pela presença de vocês. Deus os abençoe e vamos forte aí para pirar para ser aprovado nesse concurso aí, né? Porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, aquele forte abraço, Deus abençoe.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu, professor, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.